Muita alegria estar aqui com vocês. Uma responsabilidade agora maior, ter que falar com as crianças. Isso é uma responsabilidade muito grande. Eu mando a saudação do nosso pastor, reverendo Emerson, reverendo Jefferson. Estou só um pouquinho nervoso, mas Deus é bom. Abram as vossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no seu capítulo 2, a partir do versículo 1. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 4, nós leremos. Amém, irmãos? Diz assim a santa palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém, igreja? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Soberano Deus e eterno Pai, Tua palavra, Senhor, foi lida nesta manhã. Ajuda-me, Senhor, a transmitir a mensagem, Senhor, para o Teu povo. Aqui está a Tua igreja, aquele, Senhor, que o Senhor chamou, que o Senhor comprou na cruz, Pai. Que eu seja apenas um instrumento do Teu Espírito para falar a esses corações. Tira todo o meu ego, toda a minha vaidade. Que eu esteja aqui apenas para servir. Que a minha boca seja Tua, Pai. Que seja o Teu Espírito Santo falando. E que Teu nome seja exaltado, glorificado, através da vida da Tua igreja, Pai. Assim nós oramos e agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar esse sermão fazendo uma pergunta. Qual é o propósito da Igreja do Trindade? O porquê a Igreja do Trindade existe? Qual é o objetivo que ela quer alcançar? Aonde ela quer chegar? Para que essa igreja existe? E eu faço uma segunda pergunta. Todos aqui estão voltados para esse objetivo? Você entende o que é a Igreja do Trindade? E você está aqui abraçado ao objetivo dessa igreja? O seu propósito está ligado ao propósito dessa igreja? Quando você vem aqui domingo após domingo e se junta com seus irmãos em Cristo, o que une vocês? Eu começo esse sermão fazendo esta pergunta para que vocês reflitam. O que é a Igreja da Trindade para vocês? A carta aos Filipenses
foi escrita... Posso andar? Oh, glória. Foi escrita por Paulo quando ele estava preso. A igreja de Filipos foi uma igreja fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. É uma igreja muito amada pelo apóstolo. No capítulo 1, ele fala várias vezes que é uma igreja que alegrava o coração dele. Ele se alegrava com essa igreja, ele amava essa igreja. Ele tinha um carinho muito grande por esta igreja. Mas aqui no capítulo 2, que é onde eu quero me concentrar, a partir do versículo 1, Paulo faz uma exortação a esta igreja, que muito o alegrava. Uma igreja que ele olhava e o coração dele se alegrava. Ele faz uma exortação buscando a unidade desta igreja. O tema que eu quero tratar aqui hoje, meus irmãos, é um chamado à unidade. Um chamado à unidade da igreja. Porque é isso que Paulo está tratando aqui nesses versículos iniciais do capítulo 2. Paulo começa no versículo 1, chamando a atenção dos crentes de Filipe, apresentando 4 apelos. Vamos ler, meus irmãos. Ele começa, se há. Esse se há é, se existe. Ele continua, alguma exortação em Cristo. E exortação aqui, meus irmãos, infelizmente no meio evangélico brasileiro, a gente interpreta exortação como bronca, como chamar atenção, mas não é isso. Exortação é animar. Ele está animando os crentes. Quando ele fala assim, uma exortação em Cristo, ele está falando assim, olhem para Cristo. Olhem para o que Jesus fez. E que isto encoraje vocês. Que isso anime vocês. Esse é o primeiro ponto que Paulo apresenta. Olhem para Cristo. E ao olhar para Cristo, que isto gere ânimo em vocês. Depois ele fala, alguma consolação de amor. Deus nos amou. Deus enviou a Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados por amor. Paulo está falando assim, olhem para o amor de Deus, olhem para o amor de Jesus, e que isso também seja ânimo para vocês. Que isso encoraje também vocês. Aí ele fala, a comunhão do Espírito. O Espírito é o que nos une. É o que age diretamente nos nossos corações. É o que nos traz a uma só fé, um só coração. E aí ele fala, que haja em você, se há em vocês, entranhados afetos e misericórdias. Quando ele fala entranhados, antigamente, na época de Paulo, ele estava se referindo a entranhas mesmo. Porque eles acreditavam que os mais profundos sentimentos vinham do profundo do nosso corpo, das nossas entranhas. Então quando ele fala assim, entranhados sentimentos e misericórdia, ele está dizendo que essa profunda compaixão que há entre vocês. Então Paulo, ele faz 4 apelos. Exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdias. Baseado nesses 4 apelos, então Paulo chama os filipenses. No seu capítulo 2 ele fala, completai a minha alegria. Ele está chamando eles, completai
aumentai a minha alegria. Como eu disse, essa era uma igreja que já alegrava o coração do apóstolo. Ele olhava para os crentes de Filipos e ficava feliz. Mas ele fala, completem tornem esta alegria mais completa para mim. Me deixem mais alegres com vocês. Mais feliz com vocês. Ele está chamando os crentes. Ele está falando para que eles vão mais além. Como? Aí ele fala. De modo que penseis a mesma coisa. Que tenhais o mesmo amor. Que sejais unidos em alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo está dizendo, o que Paulo está dizendo aqui nesses dois primeiros? Olhando para esses 4 pontos, me deixem mais feliz, sendo mais unidos, tendo uma unidade, tendo uma mesma fé, um mesmo sentimento, um mesmo amor. Vocês vão me deixar mais alegres quando vocês forem mais unidos. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está chamando essa igreja que ele já vê coisas boas, que ele já se alegra, a dar um passo além, um passo em sentido à unidade. Sejam mais unidos, tenham o mesmo objetivo, olhem para o mesmo alvo, adorem o mesmo Deus, amem uns aos outros. É isso que Paulo está falando à igreja de Filipe. É um chamado, por isso que o tema é um chamado à unidade. Ele está chamando a igreja de Filipe a serem mais unidos. Aí você está se perguntando, e o que isso tem a ver com a Trindade? O que isso tem a ver com a minha vida? Meus irmãos, como anda a unidade do Trindade? Todos aqui estão envolvidos no mesmo objetivo desta igreja? Como eu perguntei no começo, qual é o objetivo desta igreja aqui no Trindade? É alcançar almas? É alcançar este bairro? É proclamar o Evangelho? E se isso é uma verdade neste lugar, você, enquanto membro desta igreja, faz parte desse objetivo? Você está envolvido nesta obra? Você também deseja alcançar este bairro? Deus nos chama à unidade. Deus nos chama a ser um. Um só corpo, uma só fé, um só espírito. Não adianta o irmão Ricardo querer alcançar o Trindade sozinho. Ele precisa que a igreja esteja unida no mesmo propósito. Não adianta os diáconos se esforçarem. Não adianta os irmãos irem aqui cantar se toda a igreja não está envolvida nisso. O Senhor fala aqui, alegrem o meu coração sendo um só corpo, um só pensamento, uma só fé, um só objetivo, um só propósito. Certa feita, Jesus, conversando com os fariseus, ele curou e falaram assim, não, foi Belzebu, é pelo poder de Belzebu. Aí Jesus apresenta uma verdade, em Mateus 12, 25. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Irmãos, eu creio que vocês amam essa igreja. Eu creio nisso. E como eu disse, essa exortação que que Paulo passou para a igreja de Filipe, não é porque ele via que era uma igreja totalmente problemática, pelo contrário. Era uma igreja que alegrava, era uma igreja
que contribuía com o irmão. Esta é uma igreja que louva o nome do Senhor, que exalta o nome do Senhor. Mas Deus requer mais de vocês. Vocês precisam olhar para o mesmo alvo. Porque uma igreja dividida não vai para lugar nenhum. Se um puxa para um lado e o outro para o outro, não sai do lugar. Quantas vidas vocês podem alcançar nesse bairro? Quantos corações? As suas famílias. Deus conhece o particular de cada um de vocês, no meio da parentela de vocês. Colegas de trabalho, colegas de escola. Entendam, vocês têm que ter um só foco. Um só olhar. Pergunto novamente, qual é o propósito da Igreja do Trindade? O porquê vocês estão aqui? Qual é o sentido de estar aqui? E não adianta, um fala assim, não, é para nós nos reunirmos. Ah, não, é porque a gente quer alcançar o bairro. Ah, não, é porque nós não temos para onde ir. Ah, não, não vai para lugar nenhum. Vocês precisam estar unidos no mesmo objetivo. Depois que Paulo chama os filipenses a essa unidade, a este um só pensamento, ele apresenta 2 perigos para a igreja. 2 comportamentos que não cabem numa igreja que está em unidade. Vamos ler o versículo 3? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Um comportamento que não cabe numa igreja que está unida, que tem unidade, é um comportamento em que você só faz as coisas buscando reconhecimento para si. Eu canto na igreja porque eu quero receber os aplausos. Eu prego na igreja porque eu gosto. Porque eu tenho objetivos próprios para alcançar. Não é por isso que nós servimos na igreja. Não é por isso que nós subimos no púlpito para pregar. Não é por isso que a gente sobe aqui na frente para cantar. Não é por isso que a gente fica ali na porta. Nós fazemos isso pelo outro, para servir o outro. Negue-se a si mesmo. Para de olhar para o seu próprio umbigo. Olha para as pessoas à sua volta. Veja o que elas precisam e sirva a elas. Porque é isso que Deus requer de nós. Uma igreja que está unida, os irmãos servem um ao outro por amor ao outro. Não esperando nada em troca. Humildade. Não é batendo no peito, eu sou fulano. Ah, eu sou o que faço. Ah, eu sou o que não sei o quê. Não. Nós servimos por amor, não esperando nada em troca. Um outro perigo que Paulo apresenta no versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nós vivemos numa sociedade individualista, egocêntrica, que só olha para si mesmo. Mas isso não está de acordo com a palavra do Senhor. Uma igreja que está unida, ela olha para fora.
Ela olha para o seu irmão do lado. Esse irmão aí que está do seu lado, como é que ele está? Você já se perguntou? Ele está passando por alguma dificuldade? Ele está com algum problema emocional, espiritual? Ou você está preocupado só com os seus problemas? Ou você vem aqui só buscar resposta para si mesmo? Igreja não é isso. Uma igreja que é feita de crentes, clientes, não vai para lugar nenhum. O certo na igreja é todos servirem uns aos outros, olharem para as necessidades uns dos outros. Você tem olhado para o seu irmão? Esses irmãos que estão aqui domingo após domingo com você, você conhece esses irmãos? Onde eles moram? Algum está desempregado? Algum está passando necessidade? Precisando de uma cesta básica? Alguém está precisando de uma oração, um abraço? Olhe para fora. Todos nós temos problemas. Eu tenho problema, o Ricardo tem problema. Todo mundo tem problema. E a exortação aqui não é que você não se preocupe com os seus problemas, mas é que você também se preocupe com o outro. Olhe para o outro. Você disse que ele é teu irmão em Cristo. E quando a gente fala irmão, é algo profundo. Nós somos irmãos em Cristo. Por meio de Cristo, somos feitos filhos de Deus. Por isso somos irmãos. Esse amor tem que ser profundo. Você se preocupa com seu irmão? Você quer saber realmente, sinceramente, como ele está? Reflita sobre isso. Por fim, meus irmãos, e eu sou muito rápido. Eu escrevi bastante coisa, mas eu não falei tudo que eu escrevi. E está tudo bem. Quando a gente fala de unidade, de humildade, de olhar para o próximo, eu te convido a olhar para Cristo Jesus. Cristo é aquele que ele está unido perfeitamente com o Pai. Ele vive uma unidade perfeita com o Pai. Ele está intrinsecamente ligado com o Pai. Cristo é o nosso exemplo maior de humildade. Pois ele sendo em forma de Deus, subsistindo em forma de Deus. Você tem noção do que é isso? Ele está lá, na glória. Deus, eterno, perfeito. E ele larga tudo isso e vem para cá se humilhar, servir. Ele vem servir, porque Jesus veio servir. Se coloca numa posição pequena, não esperando nada em troca. O desejo de Cristo era apenas fazer a vontade do Pai. Exaltar o nome do Pai. Olhemos para Cristo. Ele é o nosso exemplo. E quer maior exemplo de olhar para o próximo do que o que Cristo fez por nós? Miseráveis pecadores. Criaturas caídas, deformadas, que não tinham nada para oferecer para Ele. Nada. Mas Ele vem, Ele olha para a nossa miséria e tem compaixão de nós. E vem e se humilha e se pendura no madeiro, porque Cristo subiu no madeiro porque Ele quis, para salvar miseráveis pecadores. Que é exemplo maior de olhar para a miséria do próximo?
Um Deus que se dispõe da sua glória e se humilha e se entrega na mão de meros mortais por amor a esses miseráveis pecadores. E você acha que você não tem que olhar para o próximo, que você tem que se preocupar com os seus problemas? Olhe para Cristo. Olhe para o Deus que você diz que serve. Ele se entregou, meus irmãos. Ou você acha que foram os romanos que foram lá e prenderam os judeus? Ele era Deus, ele é Deus. Você acha que alguém tinha poder para prender Jesus? Ele olhou para nós. Ele estava lá, tranquilo, perfeito, sendo adorado. Mas ele olhou para esses miseráveis e falou assim: eu vou lá. Eu vou ajudar eles. Eu vou resgatá-los. Sabe o que é o mais lindo, meus irmãos? Que esse Jesus, que tem uma unidade perfeita com o Pai, que é o nosso exemplo maior de humildade, que nos mostra o que é olhar para o próximo, ele nos convida a participar desta unidade. Irmãos, abram no Evangelho de João, capítulo 17. Eu acho lindo, capítulo 17 de João. Jesus nos convida. João 17, do 20 ao 23. Diz assim a palavra: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes em mim. Você prestou atenção no que Jesus está falando aqui? Que eles sejam um conosco, como eu sou com o Senhor. É um convite que Jesus está fazendo. Irmãos, creiam na palavra e vocês serão um comigo e com o Pai. E para que o mundo lá fora, ou Trindade, ou de qualquer lugar que vocês estejam, olhem para a unidade de vocês, este bloco que segue para o mesmo propósito, com a mesma fé, indo na mesma direção, e creia que o Senhor me enviaste. Há uma responsabilidade aqui também. O mundo nos lê. Ele lê essa igreja. Quando o mundo lá fora olha para esta igreja que você diz que quer alcançar, este mundo que você diz que quer alcançar, ele olha uma igreja unida? Essa igreja que reflete essa unidade que Cristo está falando? Irmãos, essa palavra aqui não é para entristecer vocês ou para constranger, mas para que vocês tenham a consciência de que vocês precisam estar unidos. Esta igreja é de vocês. Vocês são essa igreja. E se vocês não estiverem todos olhando para o mesmo lado, essa igreja não vai para lugar nenhum. Por misericórdia, o Senhor está falando nesta manhã, por amor a vocês, se unam. Olhem um para o outro. Entendam o propósito disso aqui. Para que vocês cresçam. Para que vocês deem frutos. E para que, acima de tudo,
O nome do Senhor seja exaltado e glorificado através desta igreja. Deus ama vocês. Deus se alegra com vocês. Mas Deus está sempre puxando a gente para mais. Porque Ele quer nos aperfeiçoar. Ele quer nos melhorar. Ou você acha que o Rodrigo de hoje é igual ao Rodrigo de 15 anos atrás que se converteu? Graças a Deus que não. Graças a Deus que não. Mas Deus veio tratando o pecado, dando entendimento. E assim é com cada um de vocês. Hoje Deus está falando um ponto. E antes de você fechar o teu coração e falar assim, não, esse cara grita demais, fala muito alto. Eu gosto do pregador erudito, eu não gosto desse cara aí não. Presta atenção no que Deus está falando. Você não precisa me ouvir, mas leia o que a palavra está falando. Leia o que Deus está falando ao seu coração. Ouça o que Deus está falando. Ele ama você. Se Ele te trouxe aqui nesta manhã, é porque Ele quer falar com você. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, boa é a Tua palavra e verdadeira. O Senhor falou poderosamente aos nossos corações. Às vezes são palavras duras e difíceis de ouvir. Mas tudo o que o Senhor faz é por amor. Amor à tua igreja, amor aos teus filhos, que o Senhor mesmo compraste na cruz, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa unir mais esta igreja. Que eles se tornem coesos. Um bloco, um corpo, uma unidade, Senhor. Que caminham na mesma direção. Que têm a mesma fé. Que têm o mesmo propósito. E que através desta unidade, Senhor, eles possam amadurecer na Tua presença. Crescendo em amor, em graça, em compaixão. Que também o Senhor, através dessa igreja, venha alcançar, Senhor, a vizinhança. Venha alcançar todo o Trindade e além, meu Pai. Porque não há limites para a Tua palavra, Senhor. Que através da unidade desta igreja, Senhor, os familiares, Senhor, daqueles que aqui estão, os parentes distantes, Pai, sejam alcançados também, Pai. Que através da unidade desta igreja, Senhor, vidas sejam transformadas para a Tua glória, Pai. Porque é para isso que ela existe, Senhor. Proclamar o Evangelho, glorificar o Teu nome. Seja com este povo, Senhor. É o que eu te peço nesta manhã, Senhor, já agradecendo. No nome santo de Cristo Jesus. Amém.